Minha saudação a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer para vocês um assunto que eu creio que é bom a gente conhecer, é bom a gente saber, né? Em poucas palavras, eu vou falar sobre esse assunto que é o que significa a iniquidade, o que ela pode trazer, né? O que isso pode trazer para a vida da pessoa, se é crente ou não, né? Porque muitas pessoas elas não sabem o significado disso e o que isso pode causar diante de Deus, né? Então, eu vou fazer uma oração e logo após nós vamos ler a escritura, que é Isaías 59, capítulo 59, versículo 1, 2 e 3, e nós vamos meditar sobre isso, né? E termos o entendimento através do Espírito de Deus, a revelação acerca desse assunto. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui para falar sobre a palavra ao público, à mídia, aqueles que vão ouvir, que vão dar crédito. Então eu imploro a Ti que o Senhor se revele a eles através dessas humildes palavras que vai ser falada neste momento. E ajuda-os em tudo, não só ajuda-os a que eles possam receber o que precisam, o que necessitam, mas também ajuda eles a entender e colocar em suas vidas, né, o Evangelho, a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nos ajuda a pregar, nos ajuda a falar, que o Teu Espírito Santo tome o controle, né, da minha mente, do meu coração e dos meus lábios, para que assim tudo que for dito aqui possa ser inspirado pelo Espírito Santo para ir no coração das pessoas e que possa de todas as formas ajudá-la em tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos irmãos, eu vou falar sobre esse assunto, o que é a iniquidade e o que ela pode fazer, né? Quais são os resultados dessa iniquidade, né, na vida das pessoas que praticam, né? Então nós vamos ler, o irmão Felipe vai ler Isaías capítulo 59 e o versículo 1, 2 e 3. Isaías 59, do versículo 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua profere maldade. Amém. Agora veja o que a iniquidade faz, né? Traz para uma pessoa diante de Deus, né? A separação, né? Traz a separação. Agora, nós vamos ver o que significa essa palavra iniquidade. O irmão vai mostrar aí, vai ler algo acerca dessa palavra, para nós meditarmos acerca da escritura que lemos e do significado da palavra, né? E termos um entendimento para a gente poder entender e não só entender, mas também colocar em prática, né? O testemunho cristão, ou até mesmo você que professa alguma religião, colocar em prática algo que possa fazer com que o teu testemunho não venha a ser sujo por essas práticas de iniquidade, né? Então, o irmão vai ler e nós vamos meditar acerca disso, o que significa a palavra iniquidade. Significado bíblico de iniquidade. A palavra iniquidade do hebraico avon e do grego anomia significa perversidade,
maldade, injustiça ou rebeldia contra a lei de Deus. Veja, perversidade, rebeldia, maldade contra a lei, contra a palavra, né? Contra aquilo que a Bíblia coloca como mandamentos, né? Para nós que professamos o cristianismo. Agora, veja bem, quem pratica essa iniquidade, essa rebeldia, essa maldade, né? Isso que traz a separação, né, da pessoa e Deus, quando entra nessa prática da iniquidade. Veja, a palavra iniquidade também quer dizer você conhecer o certo, mas mesmo assim praticar o errado, né? Conhecer o que é verdade, mas praticar o que é errado, como a própria palavra iniquidade mostra, rebeldia, maldade e tudo que se chama pecado, porque nós podemos ver o próprio João, o apóstolo João, em suas cartas, ele dizer que iniquidade é pecado, né? Iniquidade é transgredir a lei de Deus, é pecado. Então, todas as pessoas que praticam essa iniquidade, né, professando ser crente ou não, têm resultados que são esses que nós acabamos de ver, de ouvir no livro de Isaías, no capítulo 59, o versículo 1º, 2º e 3º. Agora, entenda uma coisa aqui. Primeiro nós vamos ler as cartas de João que falam sobre isso, né? O irmão Felipe vai ler para nós, para que assim nós possamos ter mais um entendimento do que essa palavra pode causar na vida de uma pessoa que pratica. Mas eu quero trazer também outros fatos que aconteceram na Bíblia de pessoas que receberam a verdade, receberam a palavra de Deus e entraram nessa prática de maldade e de iniquidade e foram separados de Deus por seus erros, suas falhas. Então, o irmão vai ler, né, as cartas de São João e ver o que ele diz acerca disso. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 5:17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Agora, veja bem, né? Toda injustiça é pecado, né? E o próprio Jesus Cristo chegou a dizer: apartai-vos de mim, obreiros de iniquidade. Ele não falou isso para prostituta, ele não falou isso para cheirador de cola, para fumador de maconha, ele não falou isso para viciados, para drogados, para aqueles que estão jogados na sarjeta bêbado. Ele falou isso falando para obreiros de iniquidade, obreiros que praticam a maldade, a perversidade, a rebeldia contra a palavra de Deus, mas mesmo assim dizem ser obreiros. Entendeu? Então, a iniquidade a gente não pode só colocar no termo da palavra, né? Tão somente para aqueles que nunca professaram o cristianismo, para aqueles que nunca souberam o que significa a palavra de Deus, mas também para aqueles que conhecem, que sabem, mas mesmo assim praticam a iniquidade. Então, veja, tem muitas coisas que poderíamos abordar, falar acerca desse assunto, mas eu quero trazer tão somente assim. Iniquidade é você conhecer o que é certo, mas mesmo assim pratica o errado. Veja, Isaías, quando falou aqui em Isaías 59, ele falou para o povo de Israel, ele trouxe essa mensagem de Deus para o povo de Israel. E nós sabemos que o povo de Israel sempre foi instruído nos mandamentos e na palavra de Deus, quando Deus levantava profetas para tirá-los do erro e trazer para a verdade. Mas, na realidade, esse povo sempre foi instruído na verdade. Então, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam dos mandamentos de Deus, né? E mesmo assim praticavam a iniquidade, praticavam essa maldade contra Deus, essa rebeldia contra Deus.
né? E por isso Isaías veio e falou isso para eles, né? Deus, na realidade, inspirou Isaías a falar que eles estavam separados de Deus por essa prática. Agora, então veja, essa palavra iniquidade, ela está 245 vezes na Bíblia, sendo 115 no Velho Testamento e 130 no Novo Testamento, né? Segundo o comentário, né? Segundo a pesquisa. Então, em quase toda a Bíblia essa palavra é mencionada. E sabemos que a iniquidade, ela é pecado. E pecado é incredulidade. Pecado é incredulidade, né? Então, veja bem, vamos trazer para cá. Hoje, nós temos muitas pessoas que professam o cristianismo, que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, que sabem o que significa, o que é o caminho correto, o que é o caminho certo, mas mesmo assim praticam a maldade, o erro, a iniquidade, a perversidade, a rebeldia, né? A desobediência. Né? Pessoas que professam ser cristão. Por isso disse, Isaías, quando trouxe essa mensagem, ele trouxe para o povo de Israel, né? Por eles terem em suas práticas isso, essa iniquidade. E Deus trouxe isso para mostrar para eles que estavam errados, né? E separados de Deus por essas práticas. E hoje, será que Deus mudou? Será que Deus hoje também, né, não coloca isso para aqueles que se professam ser cristãos, que sabem da verdade e praticam a iniquidade? Será que isso que foi dito através de Isaías para o povo de Israel não é também colocado para nós, sendo que Deus não muda? E nós temos hoje muitos obreiros de iniquidade, como disse, não prostitutas, cheirador de cola, furador de maconha, e essas coisas tais, viciados, beberrão, não. Obreiros que andam com a Bíblia na mão, praticando a iniquidade. E não só aqueles que estão dentro do sistema religioso, mas também aqueles que carregam a mensagem do profeta William Branham e dizem crer nessa mensagem, dizem ser cristão dessa mensagem, né? Dizem ser guiados por essa mensagem. Então nós temos que colocar isso para nós entendermos, porque muitas das vezes as pessoas pensam que isso só serve para aquele pecador que está ali no mal, que tá ali jogado na lama, que está praticando erro, mentindo, roubando, prostituindo, isso e tal. Não. Isso também é colocado para aqueles que professam ser cristãos e praticam esse mal. E, na realidade, prosseguem como se nada tivesse acontecido, nada tivesse feito. Mas, sabe, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe, né, o que procede de um coração iníquo, de um coração enganoso, mentiroso, entendeu? Então, veja bem, essa iniquidade praticada por todos aqueles que professam o cristianismo, né, é um mal tão tremendo que essas pessoas elas já estão mortas espiritualmente. Se não se arrependerem e voltarem, né, e se arrependerem dessas práticas que são expressas através de suas vidas, de seus testemunhos. Jesus mesmo disse: pelos seus frutos conhecereis. Agora veja, você sabe por que acontece essa iniquidade, né, professada através da vida das pessoas e principalmente daqueles que se dizem ser cristãos? Você sabe por quê? É porque eles ouvem ao diabo. Essa é a verdade. Eles ouvem as influências do diabo, de Satanás. Eu vou colocar aqui um fato que aconteceu no Jardim do Éden. O que foi que Deus disse ali para os seres humanos que ele criou, Adão e Eva? Que eles não deveriam comer
né, da árvore, do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal. Porque o dia que eles comessem, nesse dia eles iriam morrer. Ó, Deus não volta atrás do que ele diz. E ele também não muda o seu parecer acerca do que falou. Como não mudou quando falou isso para Adão e Eva, né? Agora, o que aconteceu? Como essa iniquidade foi praticada no Jardim do Éden? O que fez Eva praticá-la? Agora veja. Tiago, ele chega a dizer que a mente é um útero. A mente é um útero e gera o mal. E quando concebido esse mal que foi gerado na mente, é morte, né? E muitas das vezes vem do coração também. Então, quando o diabo entrou na serpente e teve aquela conversa com Eva ali, nós bem sabemos, principalmente nós que cremos na mensagem do Mombrana, ele fala isso na mensagem do conflito de Deus e Satanás. Ele chega a dizer que Deus deu a melhor coisa como arma, como escudo, como proteção para o homem, que foi só a palavra, né? Agora, o diabo ali, na conversa que ele teve com Eva, que ele nunca mudou isso, até hoje, depois de 6.000 anos, ele continua nessa prática, né? Nessa sutileza de enganar as pessoas e influenciá-la e fazê-las gerar iniquidade dentro delas para a prática do mal. Nós temos que entender isso. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. A serpente, para ela fazer Eva conceber o pecado, a serpente com o diabo, né, no seu intelecto, fez Eva duvidar da palavra. E o serpente, ele não atacou Eva, ele atacou a palavra. E quando ele atacou a palavra e fez Eva ter desejo, né, daquele fruto, ela gerou dentro do seu coração isso, esse mal, esse desejo, essa cobiça por aquilo. Então, ali o diabo teve êxodo, né? Ele teve êxodo, porque quando ela gerou dentro dela isso, esse desejo de conhecer o que era o fruto da árvore do bem e do mal, né? E quando ela praticou aquilo, que ela comeu, ela concebeu. E o que foi que causou, né, essa prática de Eva ali? A morte. Causou a morte. Porque a palavra de Deus não pode voltar atrás. Deus não volta atrás do que diz, né? Então, hoje, nós vemos, tudo que nós vemos, assassinatos, morte e tudo mais, foi por causa do pecado lá. Agora, Adão e Eva não são culpados dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Não, nós mesmos somos culpados disso, porque o próprio profeta chega a dizer que Deus nos coloca na mesma base que colocou Adão e Eva para nos testar. Ele dá a sua palavra. Ele traz a sua palavra, né? Agora, cabe a nós termos essa palavra dentro do coração para resistir a essa influência e não deixar o diabo, através dessas influências, gerar dentro do nosso coração, na nossa mente, essa iniquidade, esse mal, para concebermos em nossas práticas, né? E termos um testemunho frouxo, mal, perverso, mesmo dizendo ser crente. Você está entendendo? E tudo isso porque muitas pessoas dão ouvido a Satanás, dão ouvido às influências do diabo e não percebe, né, que o diabo está causando dentro delas um desejo por aquilo, por aquela influência, como fez com Eva. Temos que entender isso, né? Então, eu quero trazer também um parágrafo da mensagem cego Bartimeu da mensagem do irmão Brana. Eu quero deixar bem claro, eu creio na mensagem do irmão Brana, né? Com tudo que eu tenho, não sou fanático, já me chamaram de fanático, mas não sou, entendeu? Eu não adoro o homem, né? Não adoro o irmão Brana, eu tenho ele como profeta, e sei que ele é um profeta, foi vindicado, né?
através de uma foto e de muitas coisas que aconteceram sobrenaturalmente na vida dele. Era Deus indicando aquele homem como um profeta para os gentios, que somos nós, para nós, para trazer a mensagem, para nos tirar, né, da posição que estávamos, né, do pecado, da iniquidade, dessas coisas. Então, veja bem, o irmão vai ler esse parágrafo da mensagem ao cego Bartimeu e veja o que ele fala acerca disso que eu estou mencionando aqui, a palavra iniquidade. Bom, Filipe. O cego Bartimeu, parágrafo 29. Sabe, como servo de Deus, vocês devem tomar cuidado com o que estão fazendo, porque vocês são epístolas escritas, lidas por todos os homens. Vocês, cristãos, sempre estejam dispostos a dar uma mão ou a fazer algo para ajudar alguém, a tornar a vida um pouco mais agradável para eles. Quando estiverem, você diz: bem, eu não tenho nenhum dom de cura. Você não tem que ter. Pelo menos ofereça algo, ofereça uma oração, faça alguma coisa. Faça com que eles se sintam. Faça o melhor que puder por eles, de qualquer forma. Nunca dê as costas, nunca trate com frieza a ninguém, não importa o que seja. Mesmo que a pessoa tenha maltratado você, faça isso de todas as formas. Se você não conseguir fazer isso de coração, então deve vir ao altar e ficar até que o Espírito Santo venha em você e de coração você possa amar aqueles que não o amam. E aí, quando Deus responderá a sua oração. Pois enquanto houver qualquer coisa em seu coração, se eu conceber a iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Foi o que Davi disse, e essa é a verdade, ele não te ouvirá. Você entendeu? Se eu conceber a iniquidade em meu coração, gerar e conceber, né, praticar, Deus não ouvirá. Agora, veja o que Deus falou através de Isaías para o povo de Israel, que estavam nessa prática de iniquidade, né? Eles estavam separados de Deus enquanto estavam nesse estado. Agora, eles conheciam a verdade, sabiam o que eram os mandamentos de Deus. E hoje, você que conhece a mensagem da ordem, você que sabe o que é da palavra de Deus, não estou falando só para aqueles que nunca ouviram isso, aqueles que nunca se assentaram a um banco de uma igreja para ouvir a palavra pregada através de um ministro, mas eu estou falando para você que vive na igreja, para você que vai aos cultos, para você que lê a Bíblia, para você que lê a mensagem da última hora do profeta William Branham e tem essa maldade no seu coração, essa iniquidade, sempre vai em suas práticas tolas de mentira, engano, prostituição, adultério, com cobiça no coração, vaidades. Você está entendendo? Diz ser um cristão e vai nessas práticas e acha que vai passar impune com Deus por fazer isso. Veja o que ele fala, que nós, como cristãos, somos epístolas escrita por Deus e lida pelos homens. Por isso que Deus colocou no nosso coração os seus mandamentos, a sua palavra, e isso tem que estar dentro de nós, para cada momento de nossa vida, e principalmente quando o diabo vier com suas influências e suas atos, sutileza, para fazer-nos, né, duvidar da palavra, estarmos sempre prontos para combater como Cristo fez lá no deserto, quando o diabo veio tentá-lo. Ele combateu o diabo com a palavra e venceu. E ele chegou a dizer em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja que ele edificou, que tem a revelação da palavra, que tem o Espírito Santo dentro do coração. Mas hoje, eu pergunto para você, ministro, que conhece a verdade, eu pergunto para você, obreiro, que conhece a verdade, evangelista, eu pergunto para você que conhece a verdade, por que ainda estás nessa prática de maldade, de iniquidade contra a palavra de Deus? E ainda assim diz que é um evangelista, que é um obreiro, que é um pastor. Meu Deus do céu! Que Deus tenha misericórdia. Que Deus possa vir com sua graça e nos ajudar.
Porque o que nós temos nesses últimos dias é isso: pessoas se separando de Deus e mesmo assim carregando a Bíblia ou a mensagem do profeta, dizendo ser isso e aquilo e ser um cristão. Ora, meu irmão, eu não consigo entender isso, né? Pastores com mulheres, né? Não só se contentando com uma mulher e tendo a sua esposa, né? Até o fim dos seus dias, até que a morte separe, mas não, né? Anda com várias mulheres, tem várias concubinas, na verdade, e diz ser um ministro, diz ser um pastor. Isso é errado, isso é iniquidade. Te conserta, meu irmão. E você, que diz ser um obreiro, ser um ministro ou algo assim, e anda bebendo cachaça, bebendo cerveja, e depois vai para o púlpito pregar a palavra, isso é iniquidade, meu irmão. Você está apartado de Deus enquanto não se consertar. Você está fora do caminho correto. E eu digo isso com toda sinceridade. Não estou denunciando ninguém, mas estou mostrando a verdade da palavra para você. Fuja disso. O próprio Paulo chegou a dizer que era para nós se apartar dessas pessoas que dizem ser irmão, mas entram nessa prática. Paulo sabia do que estava falando, entendeu? É para nós nem com eles, nem com mais, disse Paulo. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, nós temos que entender o que é ser um cristão, é ser nascido de novo, é ter o Espírito Santo dentro do coração para resistir o mal em cada dia, em cada hora, em cada momento. Mas se você não tiver isso, você sempre vai andar dizendo que é um cristão, carregando a Bíblia, a mensagem, dizendo que é um cristão, dizendo que é um filho de Deus, dizendo que é um ministro e entrando sempre nessas práticas. Fuja disso, te conserte com Deus. Nós estamos no tempo do fim. A mensagem da última hora está aqui. E Deus, ele vai arrebatar uma noiva que não existe iniquidade nela, não existe rebeldia, mal. Ora, ela tem um coração do seu Deus, porque tem o Espírito dele, de Cristo. Você está entendendo? Então veja o que é iniquidade, é saber o certo, mas mesmo assim praticar o errado. Então, aonde nós vamos parar com tudo isso que está acontecendo? Vexames, denúncias, calúnias contra homens que se dizem ser ministros e até mesmo pessoas que se dizem ser cristãos. Isso está nas manchetes dessas redes sociais, dessa internet que nós temos hoje. Eu não vim aqui para mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Eu vim aqui para falar a verdade. Como disse Paulo, por um acaso eu me fiz vosso inimigo falando a verdade? Fuja da iniquidade, meu irmão, minha irmã. Ou você não sabe que a mulher tem a sua posição na Bíblia? Tem sim. Então, por que muitas mulheres que se dizem ser crentes, carregando a mensagem do irmão Branham também na mão e a Bíblia, e andam praticando a iniquidade, cortando cabelo, usando saia comprida, calça comprida, sainha curta e mostrando as pernas e se pintando como uma Jezabel? Isso é iniquidade. Deus quer mulheres que se posicionam na palavra, por mais que ela seja taxada de velhona, seja taxada disso e daquilo, mas ela está posicionada no corpo de Cristo como uma cristã, e dentro dela há um espírito de vida e de verdade, trazendo, sim, o seu testemunho puro. Essa é a verdade, meu irmão. Não trocar de marido, trocar de mulher, como nós vemos hoje. Isso acontecer, isso é errado, isso é adultério, isso são práticas sujas, imundas, contrárias à palavra de Deus. Eu tenho que dizer isso. E você diga de mim o que você quiser falar, mas a verdade tem que ser dita. Veja, a imundícia entrando dentro das igrejas, dentro do sistema religioso. Homens e mulheres entrando da maneira que são, e isso velhos no Evangelho. E não aqueles que vêm visitar, aqueles que estão indo uma, duas, três vezes, mas aqueles que já praticam, dizendo ser cristão há muito tempo. Ora, meu irmão, se não tem gente que tenha caráter, ou até mesmo coragem e ousadia de falar isso, Deus tem que ter uma voz contra tudo isso que existe. Ele sempre teve uma voz.
Ele levantava um profeta para combater a iniquidade dentro do povo de Israel e trazê-los de volta à verdade. Ele sempre fez isso. E se ele levantou uma mensagem hoje para trazer para a palavra cristãos genuínos, então tem que ter uma voz para pregar contra isso. Porque nós sabemos, Montbran foi levado, Deus o levou, mas a palavra que ele pregou ficou. E isso é a verdade de Deus. Queira ou não, que Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, nos abençoa, Pai. Eu sei que isso é forte. Isso pode causar um transtorno, Senhor. Mas, Pai, o Senhor colocou no meu coração para falar isso. Então, Deus, eu te peço, tem misericórdia de mim e faz de acordo com a tua vontade. Ajuda aqueles, Senhor, que ouvirem, darem crédito, Pai, para que eles possam ver que a verdade de Deus tem que ser pregada, sem medo, como João Batista, Pai, que estava ali no Rio Jordão, e Herodes passou com Herodias, que era mulher de seu irmão, e João bradou, tu és uma adúltera, tu és um adúltero, estão nessas práticas de iniquidade, e tem pastores, pregadores, dizendo que João não devia estar naquele lugar naquela hora. Ora, se a Bíblia diz que ele estava lá, então Deus viu ele lá, ele era a luz que clama, a voz que clama no deserto. Ora, o profeta de Deus de Malaquias, que ia preparar o caminho do Senhor, porque ele estava errado em estar ali para falar aquilo para Herodes, porque eu estou errado estando aqui para falar essas verdades para aqueles que querem ouvir, Senhor. Então me ajuda a todos, cura os enfermos, liberta aqueles que estão cativos, presos espiritualmente por essas doutrinas erradas, Senhor, que não conserta ninguém, que não muda ninguém. Na verdade, não é o pregador, com suas palavras, com sua pregação, que traz a pessoa ao arrependimento, mas sim o teu Espírito Santo, porque o próprio Jesus Cristo disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, se Espírito Santo de Deus, toca no coração dessas pessoas e faz-as ver que estão erradas nas suas práticas e se consertarem com o Senhor, Pai. Faz isso, eu te peço. Nos ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém.